Bom dia, meus queridos, minhas queridas. E aí? Excelente semana para vocês. Conseguiram descansar no feriado? Conseguiram colocar a vida, a cabeça em ordem? Se planejar essa semana? Mostra pra mente quem manda. Quem manda é você. Não se esqueça disso, tá? Se a gente não comandar a nossa vida, ou alguém ou as coisas vão comandar, beleza? Então, mais uma semana, terceira semana iniciando a nossa live. Graças a Deus não perdemos nenhum dia. Nesse feriado a gente perdeu só o horário um pouquinho, mas o importante é não deixar de fazer, certo? Não mostrar para o nosso cérebro e para as pessoas que estão em volta da gente, para a gente mesmo, que nós somos capazes e que se a gente se propôs a fazer alguma coisa, a gente vai até o fim, beleza? E eu tô falando isso principalmente para mim. Tudo que eu falo aqui não é que eu faça ou que eu seja melhor que qualquer um. Não. Eu falo para vocês, mas principalmente eu falo para mim também. É aquilo que ou eu vivo, ou a experiência minha, ou aquilo que eu quero, que eu pretendo viver. Então vamos iniciar o evangelho de hoje. O evangelho de Mateus 5, de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Esse evangelho é fantástico. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Linda, linda, linda essa passagem. Jesus ensina que o caminho que a gente deve seguir, que a gente não deve ser maior do que ninguém, se sentir maior do que ninguém, que a gente não deve... Fala, meu parceiro, como é que tá, meu irmão? Na paz, Deus abençoe. Que a gente não deve ser ou querer ser maior ou melhor do que ninguém, que a gente deve ser tranquilo, manso, pobre em espírito, ou seja, não querer estar acima de qualquer pessoa. E aqui, uma coisa que eu quero chamar a atenção hoje, é que ele fala, por 2 vezes, é o que ele mais bate em cima, é a questão da justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E aqui, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Então, no ponto da justiça que eu quero bater hoje. Marco Aurélio tem uma passagem fantástica. Eu vou fazer a junção dos dois. Que diz o seguinte, que a virtude estoica mais importante é a justiça, porque ela influencia todas as outras. Ou seja, quando nós temos justiça, quando nós somos justos, quando a gente luta, quando a gente tem fome e sede de justiça, todas as outras nossas virtudes
são baseadas, são influenciadas, são pautadas por essa virtude que é a justiça. Então, a primeira virtude que a gente tem que nos preocupar é a justiça. Sermos justos é sermos pobres em espírito, mansos, humildes e tudo aquilo que Jesus nos deixou. Marco Aurélio disse assim: a justiça é a fonte de todas as outras virtudes. Ou seja, tudo cresce da justiça, tudo emana da justiça. Se eu sou justo, eu já dei o primeiro passo para ter outras virtudes. Se eu não sou justo, provavelmente o que vai crescer dali não são virtudes. É qualquer outra coisa que não a virtude. Os estoicos, ao longo da história, têm pressionado e defendido a justiça, muitas vezes em grande risco pessoal e com grande coragem, a fim de fazer grandes coisas e defender as pessoas e ideias que eles amavam. Quando a gente ama alguém ou alguma coisa ou alguma ideia e a gente não é pautado pela justiça, com certeza a gente não vai conseguir defender essa ideia. E como Marco Aurélio disse, até a morte. E defender a justiça até a morte é defender aquilo que a gente acredita até a morte. É não se deixar levar por qualquer outra coisa. Oi, Edna, um beijo. Deus te abençoe sua semana. Então, quando somos justos, somos fortes e vamos até o fim com aquilo que a gente acredita. Se Jesus não fosse justo com o próprio propósito, com aquilo que Deus deu para ele, ele não teria ido até o fim. A justiça passa muito por aquilo que a gente tem mais enraizado no nosso coração. E se a gente não mantém isso até o fim, a gente deixa de ser justo. Porque se eu falo que eu sou assim, assim, assado, e não mantenho isso até o fim, eu não estou agindo com justiça. E tudo aquilo que a gente vê hoje, na nossa vida, ao nosso redor, no mundo, parte da injustiça. São pessoas querendo só dinheiro, são pessoas com coração duro, com coração ruim, só querendo fazer mal para o outro. Se o outro está certo, mas isso fere a mim, ou se isso vai de encontro, se eu não vou tirar vantagem disso, então eu sou injusto, eu minto, eu dou falso testemunho e por aí vai. Infelizmente, a justiça hoje, que é a maior das virtudes, está abafada pelo egoísmo, está abafada por querer se dar bem. E a gente só tem visto miséria, barbaridade, coisas ruins que entristecem o nosso coração. E se nos entristece, imagina Deus. Então, essa era a ideia que eu queria deixar hoje. Seja justo, porque com a justiça a gente traz muitas outras virtudes que só nos traz benefícios. Beleza? Um grande beijo, fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe nessa semana. Seja justo, seja simples, seja leve. Um abraço, meu irmão Fabrício. Um beijo, Edna. Tamo junto.